Quando nós começamos a estudar funções orgânicas, observem, pessoal, por favor, vamos continuar isomeria espacial agora. Quando nós começamos a estudar funções orgânicas, nós sempre escrevíamos as moléculas numa folha de papel. Essa estrutura, do jeito que a gente desenha, por exemplo, vamos pegar aqui o 3-metilpropano. Se você pegar o 3-metilpropano, esse nome, você começa pelo propano, 1, 2, 3, você coloca o metil, perdão, aliás, 2-metilpropano, né? O propano aqui no carbono 2, porque tem que ser uma ramificação, e completa os hidrogênios, faz o cálculo. Essa fórmula aqui ela é plana, a gente chama de plana, porque ela é apenas uma representação numa folha de papel. Mas o fato é que as moléculas elas não são assim simples, tão simples de serem desenhadas. Elas têm uma estrutura tridimensional. E por causa dessa estrutura tridimensional, elas podem apresentar comportamentos químicos bem distintos. Para nós entendermos o que é a isomeria espacial, que na verdade é uma isomeria em que você tem que levar em consideração o desenho, a forma real da molécula, vamos fazer a chamada análise de plano. Análise de plano. Vamos pegar aqui o seguinte detalhe aqui. Vamos pegar a seguinte molécula. Vamos pegar a molécula do eteno. Também um hidrocarboneto bem simples. O eteno você desenharia ele desse jeito aqui. Dupla ligação, em que você coloca hidrogênio, 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 hidrogênio. E aparentemente está bem simples, mas o fato é que as coisas são um pouco mais complicadas do que isso. O eteno podemos desenhar assim, como se fosse uma folha de papel aqui, em que quando nós colocamos aqui as ligações duplo carbono nesse plano. E, portanto, as ligações deles podem estar acima do plano ou abaixo do plano. Ficou claro o que eu estou falando aqui? Então, podemos colocar os hidrogênios aqui e aqui. Eu acho que nessa pequena visualização aqui mostrou que podem haver substâncias. Esses dois hidrogênios estão acima do plano da molécula e esses dois hidrogênios estão abaixo do plano da molécula. Ficou claro o que eu falei? Vamos continuar o nosso raciocínio. Vamos pegar, ainda para efeito de comparação, esse mesmo exemplo aqui. Só que vamos colocar um cloro aqui agora, tudo bem? Desse jeito, 2 cloros assim. Como é que nós representaríamos essa molécula aqui no nosso plano? Bom, desenharíamos nossa folha de papel de novo. Colocaríamos os 2 carbonos no plano da molécula. E, consequentemente, aqui as ligações que existem entre eles. Só que agora eu posso colocar os cloros aqui, aqui, e, consequentemente, eu tenho os hidrogênios deste jeito e deste jeito. Ficou claro aqui, senhores? Só que dentro da geometria, isomeria espacial e, consequentemente, dessa geometria espacial da molécula, eu tenho um outro composto aqui bem interessante. Pega aqui, desenha de novo. Aí você coloca os carbonos aqui de novo. Assim. Você coloca para cá ligação, 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 ligação. E aí, sabe o que você faz? Eu vou colocar um cloro aqui e vou colocar outro cloro aqui. Vou colocar um hidrogênio aqui e vou colocar outro hidrogênio aqui. Sério, vamos dar nome a essas moléculas? No primeiro caso, qual é o nome desse composto aqui que eu desenhei? Na verdade, não muda muito. O nome desse composto é 1, 2, né? A gente chama de 1,2 de cloro eteno. Nada especial. Qual o nome desse outro composto aqui? Também vai ser 1, 2, né? 1,2 de cloro eteno. A pergunta é, existe alguma diferença deste composto para este composto? Eles têm o mesmo nome até, né? Se você for ver. A experiência mostra que esse composto aqui tem propriedades físico-químicas completamente diferentes desse outro composto aqui. Porque na prática, quando você monta uma estrutura, ela é tridimensional. E por ser tridimensional, ela vai ter um comportamento diferente no espaço.
Ou seja, os carbonos, os elementos que estão ligados a moléculas, eles podem estar acima do plano. Os carbonos, os elementos que estão ligados à molécula, eles podem estar acima do plano da molécula ou abaixo do plano da molécula, ou no caso aqui, em planos opostos. Pelo fato de que esses cloros aqui, no exemplo número 1, estarem acima do plano da mesma molécula, aliás, no mesmo plano, e no outro caso estarem em planos distintos, dá comportamento físico-químico diferentes dessas substâncias. A esse caso particular, em que a gente vê a estrutura tridimensional diferentes entre si, que são isômeros entre si, porque têm mesma fórmula molecular, mas são substâncias que têm comportamento diferente, a esse tipo de exemplo, a esse tipo de estrutura, damos o nome de isomeria espacial. E é isso que nós vamos estudar nesse capítulo. Como identificar isso e como dar nome a isso. Ficou claro aqui? É a isomeria presente no espaço. Vamos lá? Esse caso que eu ensinei para vocês, ele é bastante simples, porque ele, inclusive, vai ser o primeiro caso que a gente vai estudar, que é a isomeria geométrica. Nos dois casos, nós vamos estudar dois tipos de isomeria que existem no espaço. Vamos anotar aí. Existe o que nós chamamos de isomeria geométrica, que, como o próprio nome já sugere, a gente vai ter que desenhar a molécula e simplesmente verificar os planos da molécula que estão acima ou abaixo, e dos átomos que estão ligados a um determinado tipo de cadeia, que eu vou ensinar a vocês. E, é claro, o meu preferido, isomeria óptica. Isomeria óptica tem a ver com o comportamento de algumas substâncias frente à luz polarizada. Senhores, isso aqui é fácil. Vamos dar uma olhada nisso? Vamos lá. Agora, primeiro caso, isomeria geométrica.